Bom, imagine que você está em casa em uma tarde tranquila. O céu está limpo, o vento é fraco, tudo parece normal. Mas de repente algo começa a cair do céu. Mas não são gotas de chuva e também não é granizo. São pedaços de carne. Você olha ao redor tentando entender o que está acontecendo. Os pedaços continuam caindo por alguns minutos. Eles atingem o chão, o telhado da casa e o quintal. Parece uma cena de filme de terror. Mas esse estranho episódio realmente aconteceu. No dia 3 de março de 1876, moradores do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, testemunharam um dos acontecimentos mais bizarros já documentados: uma misteriosa chuva de carne. Quase 150 anos depois, ninguém conseguiu provar exatamente o que aconteceu naquela tarde. Seria um fenômeno natural extremamente raro, um mal-entendido, ou estamos diante de um dos maiores mistérios da história? Hoje vamos investigar esse caso do começo ao fim. Nossa história começa em uma pequena comunidade chamada Olympia Springs, localizada no condado de Bath, no estado de Kentucky. Naquela época, a região era formada principalmente por fazendas e pequenas propriedades rurais. Em uma sexta-feira comum, a fazendeira Allen Crouch estava no quintal da casa preparando sabão, uma tarefa que era bastante comum no século XIX. Bom, não havia sinais de tempestade e nenhum fenômeno climático incomum tinha sido registrado naquele momento. Tudo parecia completamente normal, até que algo mudou. Segundo o relato da própria fazendeira, pequenos objetos começaram a cair lentamente do céu. No começo, ela achou que fossem folhas ou algum tipo de detrito levado pelo vento, mas quando um dos pedaços caiu próximo dela, percebeu que aquilo parecia carne. Não demorou para que dezenas de outros fragmentos caíssem sobre a propriedade. Durou apenas alguns minutos, mas mesmo assim foi suficiente para assustar todos que estavam por perto. Os pedaços tinham formatos irregulares, alguns eram pequenos, outros chegavam a vários centímetros de comprimento. Segundo os jornais da época, a área atingida tinha dezenas de metros de extensão. Era como se alguém tivesse despejado carne diretamente das nuvens. Bom, a notícia acabou se espalhando rapidamente, que fez os vizinhos correrem para ver o que tinha acontecido, mas ninguém conseguia explicar de onde tinham vindo aqueles pedaços. Naquele tempo, a ciência ainda estava longe do nível que conhecemos hoje. Fenômenos incomuns costumavam ser associados a sinais divinos, castigos de Deus ou qualquer acontecimento sobrenatural. Alguns moradores acreditavam que aquilo era um presságio, mas outros diziam que o fim dos tempos estava próximo. Mas havia também quem tentasse encontrar uma explicação racional. Afinal, se aquilo tudo era carne, de qual animal ela havia vindo e como poderia ter chegado até ali? Dias depois, amostras dos fragmentos foram enviadas para especialistas. Seu objetivo era descobrir exatamente do que aquele material era feito, mas os resultados apenas aumentaram o mistério. Alguns cientistas afirmaram que os pedaços pareciam tecido pulmonar. Outros disseram que eram fibras musculares. Também houve quem sugerisse que parte do material era cartilagem, e as análises da época eram limitadas e não permitiam identificar com precisão a origem da carne. Além disso, como diferentes especialistas chegaram a conclusões diferentes, nenhuma explicação foi aceita por todos. E quanto mais pessoas investigavam o caso, mais perguntas surgiam. Nessa história, existe um detalhe curioso que costuma chocar quem conhece ela. Segundo os relatos publicados na época, 2 moradores decidiram provar pequenos pedaços da carne. Hoje isso parece uma ideia completamente absurda, mas no século XIX, esse tipo de atitude era mais comum durante investigações informais. Após experimentarem os fragmentos, eles afirmavam que o gosto lembrava carne de cordeiro ou de veado. É impossível confirmar se essa conclusão estava correta. Esse episódio aparece em diversos registros históricos do caso. Desde então, várias hipóteses e teorias tentaram explicar a misteriosa chuva de carne. Então, aqui vai algumas teorias. Teoria número 1. Aves regurgitando alimento. Essa é considerada atualmente a hipótese mais plausível. Algumas espécies de aves, como urubus, possuem um comportamento curioso. Quando se sentem ameaçados ou precisam fugir rapidamente, elas podem regurgitar o alimento que carregavam no estômago, para ficarem mais leves e conseguirem levantar voo com maior facilidade. Agora imagine a dezena dessas aves voando junto. Se todas vomitassem quase ao mesmo tempo sobre a mesma região, os restos poderiam cair no solo, dando a impressão de uma verdadeira chuva de carne. Essa explicação é compatível com o comportamento conhecido dessas aves. No entanto, nunca foi encontrada uma evidência direta de que isso realmente aconteceu em Kentucky naquele dia. Nenhuma testemunha relatou ter visto um grande grupo de aves sobrevoando a fazenda durante o fenômeno. Por isso, apesar de ser considerada a hipótese mais forte, ela continua sendo apenas uma hipótese. Outra explicação sugeria que um redemoinho ou um tornado teria sugado restos de animais de algum lugar e depois os lançado sobre a fazenda. Embora tornados possam transportar objetos por grandes distâncias, não existem registros confiáveis indicando a ocorrência de um tornado na região naquele momento. Sem essa evidência, a teoria acabou perdendo força. Teoria 3. Erro de identificação.
Alguns pesquisadores modernos acreditam que os moradores poderiam ter confundido outro tipo de material orgânico com carne. Fungos, colônias de bactérias ou organismos gelatinosos podem assumir aparências bastante incomuns. Mesmo assim, essa hipótese enfrenta dificuldades para explicar porque diferentes pessoas descreveram o material como tecido animal. Teoria número 4. Explicações sobrenaturais. Como acontece com praticamente qualquer mistério, não demoraria para surgir interpretações paranormais. Algumas pessoas acreditaram que aquilo era um castigo divino. Outras disseram que era um aviso enviado por forças sobrenaturais. Com o passar do tempo, o caso acabou sendo em livros sobre fenômenos inexplicáveis. No entanto, nenhuma dessas interpretações possui evidência científica que a sustentem. O curioso sobre essa história é que a chuva de carne de Kentucky continua sendo estudada até hoje. Ela aparece em livros, documentários e listas dos acontecimentos mais estranhos da história. Mas mesmo após quase 150 anos, nenhuma investigação conseguiu apresentar uma resposta definitiva que enterrasse o caso. Talvez a hipótese das aves esteja correta. Talvez nunca descobriremos exatamente o que aconteceu naquela tarde de março de 1876. Mas uma coisa é certa: é difícil encontrar outro acontecimento histórico tão estranho quanto uma chuva feita de carne. A história da chuva de Kentucky nos lembra que ainda existem acontecimentos do passado que desafiam nossa compreensão. Nem todo mistério possui uma resposta simples. Às vezes, a melhor explicação disponível continua sendo apenas uma hipótese. E talvez seja justamente isso que mantém esse caso vivo até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo isso foi causado por aves regurgitando alimento ou acha que existe outra explicação para esse fenômeno? Conte sua teoria nos comentários. E até a próxima.